Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vamos dar início aí ao nosso webinar de soluções corporativas. Primeiramente, muito obrigado ao pessoal por ter se inscrito, né, no webinar. E aí, meu nome é Ismael Mota, né? Sou pré-vendas aqui da TP-Link. E a ideia é que a gente compartilhar um pouco sobre as soluções corporativas, mais especificamente da questão de Wi-Fi. Ao longo desse período, né, vamos ter aí vários webinars, né, falando sobre diversos assuntos, né, focados tanto alguns webinars para a parte para equipamento solo, alguns para equipamentos corporativos, alguns outros mais voltados também para provedores de internet, né. Então, nossa ideia especificamente desse é primeiramente apresentar a solução TP-Link Omada Wi-Fi, né? E também termos a gente entender um pouco dos desafios desse mercado, que é o chamado SMB, e como a TP-Link pode ajudar os integradores e os clientes finais, né, nesse quesito, né, de uma solução de qualidade para o seu negócio, para o seu comércio, né? Então, vamos aí inicialmente falar um pouco sobre as nossas soluções, né? Falar um pouco sobre a solução Wi-Fi e o que seria esse Omada, né? O que é essa solução que a gente chama de Omada? É uma solução praticamente integrada, né, entre rádios, ou seja, hardware, os access points e soluções de gerenciamento, né? Tudo que engloba gerência, gestão de clientes, e até mesmo os próprios rádios, a gente engloba isso numa família chamada TP-Link Omada, né? E essa que é a ideia, justamente esse é o conceito de uma solução totalmente integrada, inclusive com soluções cloud, né, que vamos ver ao longo da apresentação, totalmente integrada, que a TP-Link denomina como Omada. Então, basicamente, é o nome da linha que se destina à questão, ao nosso portfólio de access points, né? É importante a gente salientar, pessoal, que o foco da TP-Link no Brasil no mercado corporativo é o mercado de SMB, de pequenas e médias empresas, né? Então, a gente desenvolve produtos com extrema qualidade, né, e simplicidade de instalação e de gerenciamento. Esse que é o foco, né, desse tipo de solução. E a solução Omada vem justamente nesse âmbito, né, de atender este tipo de mercado com essas facilidades, com a vasta gama de recursos e soluções para esse tipo de mercado, né. Falando um pouco sobre a questão, né, de Wi-Fi nesse mercado de SMB, de pequenas e médias empresas, é curioso porque, assim, né, o cliente final, o nosso cliente final, seja ele se for um hotel, seja ele se for um restaurante, seja ele até mesmo uma pequena empresa, uma média empresa, ele quando vem nos procurar para falar sobre Wi-Fi, vem procurar o integrador, até mesmo um instalador, até mesmo nós da TP-Link, eles querem Wi-Fi, eles não sabem a diferença de marca A, de marca B, de roteador doméstico, de access point corporativo, né? Eles sempre falam da questão de Wi-Fi. E como é que a gente acaba direcionando isso? É importante também a gente ter esse tipo de direção pertinente ao cliente. Por quê? Qual que é a primeira tendência do cliente que ele quer justamente um equipamento, um Wi-Fi para a localidade dele, seja para o comércio, seja para o hotel dele? Ele simplesmente pensa, poxa, vou comprar um roteador e colocar e está tudo certo. Na verdade, não. Faz parte também da nossa alçada como integradores, como provedores de soluções de tecnologia, né, alertá-los sobre as melhores possibilidades, as melhores práticas, né, de mercado. Então, quando a gente fala da facilidade que o equipamento corporativo ele tem comparado com o equipamento doméstico, são várias as facilidades. É claro que o equipamento doméstico ele tem sua finalidade e muito importante de fato, ele tem o seu mercado específico e o equipamento corporativo também tem o seu mercado específico, né? Então, por exemplo, um cliente final, por exemplo, não vai utilizar um access point dentro de uma residência. Primeiro que ele vai ter uma certa dificuldade de instalar esse equipamento, né? Porém, do outro viés também é verdadeiro. Um cliente corporativo ele não pode utilizar um access point, por exemplo, para um restaurante, né? Para
o Wi-Fi de seus clientes, apesar disso ser muito comum. Não é raro a gente, por exemplo, tá em viagem, se hospedar no hotel, que você vê lá ao longo dos corredores, né, vários roteadores residenciais pendurados ao longo dos corredores. Isso não é uma coisa comum. Mas o que os equipamentos corporativos trazem em benefício comparado com esse tipo de equipamento? Primeiramente, é o gerenciamento centralizado, né, com a possibilidade de você fazer a configuração em massa. Então, imagine o seguinte, vou citar esse mesmo exemplo do hotel. Se um administrador de redes, ele tem um hotel que você precisar exatamente de 30 pontos de acesso, né, ou seja, 30 equipamentos Wi-Fi para atender toda a demanda de hóspedes daquele hotel. Imagina você ter que acessar equipamento por equipamento e fazer a configuração. Durante a resolução de algum problema, isso pode ocasionar um problema muito grande, né? Ou seja, isso acaba sendo um problema muito grande na questão de gestão, né? Relativo outro ponto também que é muito importante é a facilidade de instalação. Equipamentos domésticos, por exemplo, eles não permitem você fazer a utilização de PoE, que vamos falar um pouco mais à frente, né? Que é o quê? Você levar energia e dados, né, para o equipamento, para o dispositivo final, através do cabo de rede. Isso te economiza muito com instalação. Outra questão também de facilidade de instalação que equipamentos corporativos possuem é justamente a possibilidade de montagem em teto, parede, mastro, dependendo do tipo de equipamento, certo? Outra facilidade também é a alta densidade de clientes. Talvez essa seja o principal fator que distingue os dois tipos de equipamentos. Quando a gente fala em alta densidade, o que seria exatamente isso? Um equipamento doméstico, um roteador, ele foi designado, ele foi projetado justamente para uma residência, né? Então, ele vai ter ali, por exemplo, um modelo mais básico, suporte até 15 usuários, por exemplo. É claro que, na sua maioria, né, graças à tecnologia C e agora também a tecnologia Mesh, essa quantidade de usuários ela é maior, né? Mas um roteador N300, o mais básico, ele vai suportar no máximo 15 usuários conectados. Já o Access Point, ele já tem essa densidade, porque ele já tem mais memória, mais processador, e além disso, ele também engloba algumas tecnologias, né, que auxiliam justamente nessa questão de alta densidade, como balanceamento de carga, fast roaming, band steering. Vamos falar até dessas tecnologias um pouco mais para frente. Também na questão de segurança, enquanto, por exemplo, você está lá no restaurante, é muito comum você ver na parede a senha impressa do SSID, ou seja, do nome da rede para o acesso, até mesmo em questão de algumas empresas, né? Isso é um ponto de vulnerabilidade, porque imagina você ter uma empresa, né? Chega um visitante e aquele computador ele está totalmente fora das políticas que o administrador da rede determinou, tanto de antivírus, domínio, etc. e tal, e você está justamente colocando ele no mesmo tráfego que a sua rede. Você pode trazer um problema muito grande para os seus dispositivos na rede. Então, esse tipo de segmentação é muito importante. Então, a rede corporativa, ela também traz essa segurança, que é de segmentação, Captive Portal, a possibilidade de um filtro através de MAC address, tá? Pessoal, só uma questão também. O pessoal já começou a fazer algumas perguntas. Eu vou só pedir para o pessoal fazer algumas perguntas logo ao final da apresentação, né? Que aí justamente a gente foca apenas nas perguntas, tá? Vão anotando, por favor, as dúvidas. Aí ao final da apresentação a gente passa uma por uma, né? Inclusive, essa questão de densidade, a gente vai falar, tem 2 slides bem no final da apresentação, que fala justamente sobre as capacidades de cada access point e suas densidades de usuário, tá, ok? Tocando ainda voltando a falar na questão justamente de segmentação de SMB, então a TP-Link ela desenvolveu
um portfólio com essas características de gerenciamento centralizado, gerenciamento remoto em nuvem, de fácil instalação, que comporte uma alta densidade de usuários, né, e também de segurança, né. É específico para esse mercado de SMB, que é hotelaria, educação, comércio varejista, escritórios, entre outros, tá ok? Falando também, a gente temos no nosso portfólio da linha Omada diversos tipos de equipamentos, entre eles para hotéis, né, equipamentos são específicos para hotéis, por exemplo, de montagem naquelas caixas 2x4, né, que vão direto dentro do dormitório, equipamentos do tipo externo, né, e também os equipamentos internos, que são o que a gente chama de montagem em teto, montagem em parede, etc. Mas antes de falar sobre cada um desses equipamentos do nosso portfólio, é interessante a gente falar um pouco sobre o PoE, né? Porque é uma parte muito importante da facilidade de instalação, e isso tem uma ligação direta entre cada dispositivo TP-Link dos nossos modelos da linha Omada, né? Primeiramente, vamos falar sobre o tipo de alimentação DC, né? Que é justamente o da fonte conectada no dispositivo direto, né? Então, a gente tem o tipo de alimentação DC. Atualmente, no nosso portfólio, apenas um modelo possui essa característica, essa funcionalidade, né? Que é simplesmente da mesma forma que um roteador é ligado, né? Ou seja, você tem aí a sua fonte de energia que você vai ligar numa tomada padrão, 110 ou 220 volts, e um switch não PoE. Simplesmente você vai ligá-lo, a parte de dados no switch não PoE comum, e a fonte de energia no access point de forma normal, da mesma forma que já é feita nos roteadores convencionais. Tem essa forma de instalação. Atualmente só temos um dispositivo que tem esse tipo de energização. Uma outra forma de levar energia e dados até o dispositivo final é o chamado PoE passivo. Existe uma grande confusão no mercado referente a essa questão de PoE passivo, né? O que seria isso? Esse PoE passivo é uma forma também de levar energia e dados através do cabo de rede para o dispositivo final, né? Só que qual que é a grande diferença? Esse PoE passivo, ele é implementado, cada fabricante faz a implementação dele conforme a sua determinação. Então, ele não existe uma padronização igual o I3E determina. Então, por exemplo, no equipamento, no injetor que transmite PoE passivo de 24 ou 48 volts, ele sempre vai estar emitindo, através da sua porta PoE out, né, a sua saída PoE, 24 ou 48 volts de forma constante, né? Ou seja, ele não tem variação, ele não sabe se o dispositivo final pode ter ou não alimentado através de PoE, ele simplesmente, a partir do momento que você plugou um cabo, ele já vai estar mandando energia e dados nesse equipamento. Normalmente, a TP-Link não possui switch com essa capacidade de PoE passivo, porém, temos injetores PoE com essa característica, que justamente possuem essa 24 e 48 volts, né? Por exemplo, o EAP225, ele é alimentado através de 24 volts, né? Ou seja, PoE passivo através de 24 volts, e o 245 através de 48 volts. Vamos falar um pouco dos modelos mais para frente, mas só para dar um brief falando que existe essa possibilidade de alimentação através de PoE passivo, e ela é diferente do modo standard que vamos ver adiante, né? Outra característica também dessa forma de energização é que, enquanto um PoE padrão, o I3E, ele permite a alimentação de até 100 metros, o PoE passivo vai te permitir a alimentação de até 60 metros, né? Outra forma também de alimentação seria o chamado PoE Standard, ou seja, o PoE padrão, que ele sim é normatizado pelo I3E. Atualmente, os mais comuns, né, são o I3E 802.3 AF, que permite alimentação de até 15.4 watts, e o padronização AT, que permite alimentação de até 30 watts. Essa questão de alimentação, ela vai de acordo com a necessidade do dispositivo final. Então, por exemplo, se o dispositivo final consumir, sei lá, até seus 15 watts de energia, né? Então ele pode ser alimentado pelo padrão AF. Passando disso, é necessário que ele seja alimentado pelo padrão AT,
né? Essa questão de confusão entre o PoE passivo e o PoE I3L é muito comum. Então, até em feiras, o pessoal às vezes pergunta para a gente: esse switch aqui PoE de vocês, né? Por exemplo, o 1600 G28PS, que está sendo ilustrado aqui na foto, ele tem capacidade de 24 volts. Na verdade, quando você fala de 3E, você não precisa se preocupar quanto a isso. Por quê? Quando você conecta o dispositivo final ao switch, o switch que detém essa tecnologia, ou até mesmo o injetor, que é padronizado, ele vai testar o equipamento para ver se esse dispositivo final pode ser alimentado através de PoE. Se sim, ele vai fazer o ajuste tanto de corrente quanto de potência, né? Tanto de voltagem para atender esse dispositivo final. Então, se você tiver lá um switch, por exemplo, que ele fala lá na especificação dele, é padrão AT e AF, né? 802.3 AT e AF, e olha o seu dispositivo final, ele também tem, ou seja, o seu access point, sua câmera, ele também tem essa padronização, não se preocupe, eles vão fazer esse ajuste de potência automaticamente, né? Cada um, obviamente, tem sua vantagem, né? Mas normalmente o PoE padrão ele é mais amplamente difundido, né? E assim, talvez a grande vantagem do PoE padrão comparado com o PoE passivo é que o PoE passivo, como eu falei, ele sempre está emitindo 24 ou 48 volts, depende do tipo de injetor ou do switch PoE passivo que você está utilizando. Já o modelo PoE Standard, ele sempre faz esse teste antes. Até futuramente, acredito que em junho, não lembro bem a data, vamos ter aí um webinar só para falar de PoE, falar de switch, enfim, vamos deixar esse tema um pouco mais para frente, mas é um tema muito pertinente ao nosso assunto de hoje, que justamente são os access points, tá ok? Falando um pouquinho agora sobre a questão dos nossos APs, né, do nosso portfólio de equipamentos. Inicialmente, vou mostrar aqui para vocês os nossos dois modelos mais simples, que são os modelos que chamamos de single band, né? Portanto, possuem apenas a banda de 2.4 GHz, né, que é o modelo EAP110 e o EAP115. Qual que é a principal diferença entre um e outro? Cada um tem um propósito um pouco diferente. Então, vamos lá. Os dois, primeiramente, né, os dois são, como eu falei, são single band N300, portanto, possuem duas antenas de 2.4, cada uma naturalmente de 150 megas, podendo totalizar uma banda total de 300 megas. Só que o EAP110 ele é um equipamento que ele só pode ser alimentado através do chamado PoE passivo. Ele não tem fonte de alimentação, ele também não pode ser alimentado através do padrão standard. Porém, já no kit, quando você pega a caixinha do EAP110, você abre ele já vem um injetor PoE passivo já no kit. Então, você não precisa se preocupar mais com nada para instalação. Ele é designado justamente para projetos, para pequenos projetos de 1, 2, no máximo 3 access points, né? Então, você tem, por exemplo, um cliente que ele tem uma padaria, ele quer fazer a implementação de 2 access points. Esse é um modelo legal, né? Porque você pode, você simplesmente vai conectar ele lá já no gateway, que às vezes até a própria operadora ou o provedor de internet já disponibiliza e já vai estar funcionando. Você não tem muita preocupação, é uma instalação bem simples de se fazer. Já o EP115, ele não possui esse método chamado PoE passivo. Ele pode ser alimentado ou através de fonte DC, né, que ele já vem no kit, ou através de alimentação PoE padrão, ou seja, qualquer switch de mercado, seja TP-Link ou outro switch que fale o padrão AF, né, de energia, vai conseguir fazer a alimentação desse dispositivo, né? Só um instantinho, pessoal. O pessoal aqui tá comentando, algum pessoal tá falando que o áudio sumiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um instantinho. O pessoal ainda tá conseguindo me ouvir? Estão por aí? Só dá um okzinho aí no chat, por gentileza. Quem ainda o pessoal tem conseguido ouvir. Beleza. Perfeito, pessoal. Obrigado. Não, maravilha. Então, dando sequência, aqui essa então é a diferença. Então, por exemplo, o AP115,
ele já consegue ser utilizado para um projeto de single band, né, ou seja, de dispositivos que do tipo single band, porém para projetos. Então, por exemplo, você tem uma pousada que eu quero por exemplo, quer utilizar 12 access points, instala um switchzinho PoE, já pode fazer a utilização do EP115 numa boa, tá ok? Agora, outros equipamentos que de outro perfil, justamente falando agora de dual band, que já implementam a tecnologia AC, são justamente o EP225 e o EP245, né? Primeiramente, falando sobre o EP225, ele é um equipamento do tipo MIMO 3x2, né? Ou seja, vai ter duas antenas de 5 GHz e 3 antenas de 2.4, né, que vai te totalizar aí 450 megas em 2.4 e 867 em 5 GHz, dando uma banda total para o equipamento de 1.350 megabits, totalizando, fazendo um montante das duas bandas. Já no EP245, ele é um MIMO 3x3, portanto, ele vai ter três bandas de 2.4, totalizando 450 megas, e 3 bandas de 5 GHz, totalizando aí 1.305 GHz, ao total de 1.750 megas ao total, né? Ambos os modelos, tanto o EP245 quanto o 225, como já adiantado, eles são do tipo dual band, portanto, Wave 2, né? Eles já são da nova geração, a gente chama de Wave 2, portanto, já implementam MIMO, né? A questão de energização deles, eles suportam os dois tipos de PoE, tanto o PoE standard, né, através do padrão AF ou AT, ou até mesmo PoE passivo. Inclusive, o injetor PoE passivo, inclusive o injetor PoE passivo já acompanha os dispositivos já no kit. Então, quando você abre a caixa do equipamento, já está lá o injetor dentro do equipamento. A forma de montagem dos dispositivos, sobre a forma de montagem do EP225, 245, 110 e o 115, eles são feitos para fazer a montagem tanto em parede quanto em teto. Então, eles possuem essa aparência que a gente chama formato C-Wave, né? E todos, naturalmente, também já vem um kit de instalação. Eles são apropriados para montagem apenas em parede e em teto. Possuem no painel traseiro dele, justamente, uma ou duas portas, no caso do EP245, porta gigabit ou fast ethernet, no caso dos modelos de 300 megas, né? Botão reset, né? E são as hastes para montagem, justamente em parede ou em teto. Falando um pouco também sobre o modelo, o EAP225 Outdoor, né? Que ele é um modelo feito justamente para ambientes externos. Então, ele é um equipamento do tipo dual band também, que possui aí duas antenas de 2.4 e duas antenas de 5 GHz, totalizando um total de 1.200 megas, né? Ele já é um equipamento que possui o enclosure de IP65, ou seja, ele é feito realmente para ser exposto ao tempo, suporta chuva, suporta vento, poeira e etc. Inclusive temperaturas de até 70 graus. Uma coisa curiosa também sobre esse modelo é que ele também suporta a implementação do tipo mesh, ou seja, que o seu uplink, né, seja feito através de mesh, inclusive com roteamento automático. Tanto esse modelo quanto o modelo EAP225, que vimos anteriormente, né, que é esse modelo aqui, só um instantinho, esse modelo aqui suporta esse tipo de conexão também através de mesh, né? Então, ele é um equipamento justamente feito para ambientes totalmente externos, como piscina, parques, etc., jardins, né, quiosques, e esse tipo de aplicação, né, para ser justamente deixado
no tempo. A sua instalação também ela é bem simples, né? Ela também suporta PoE passivo, bem como o padrão AF, ou seja, também vem um injetor PoE passivo no kit dele de 24 volts, né? Porém, você também pode fazer a utilização desse equipamento junto a um switch PoE que você já tenha instalado na rede, ou possivelmente se for fazer um projeto novo, fazer a aquisição também de um switch PoE standard. E sua montagem, ela pode ser feita em parede, né? Ou justamente em mastro, né, em poste. O kit dele vem inclusive com anilha para instalação em poste ou a placa, né, para instalação dele em parede. Falando também do outro modelo, que é o EAP225 Wall, né, que é um modelo de instalação em parede. Esse modelo ele foi projetado especificamente para o setor hoteleiro, né? Então, dormitórios, kitnets, hotéis, ele é um equipamento específico para esse segmento. Ele garante uma melhor cobertura dentro dos quartos, né? Tirando qualquer possibilidade daquela questão de dead zone, né? Ou seja, de zona sem a cobertura de Wi-Fi. Então, para um hotel que realmente deseja um Wi-Fi mais premium, etc. e tal, é bom considerar esse tipo de equipamento, né? Claro que para hotéis também o pessoal utiliza bastante aquele de montagem em teto, né? A diferença entre eles, basicamente, é a seguinte: quando a gente tem, por exemplo, aquele equipamento de montagem em teto, normalmente ele vai cobrir de 4 até 6 quartos, né? Esse equipamento ele é individualizado para cada quarto. Então, às vezes, de acordo com o projeto, até com a densidade dos materiais do hotel, aquele tipo de instalação pode causar algum tipo de sombra. Já o EAP225 Wall, como ele é feito justamente para ser instalado dentro das acomodações, ele não permite esse tipo de sombra, né? Então, ele impede esse tipo de problema. A sua alimentação, ao contrário dos demais, ela é feita simplesmente através de PoE, ou 802.3 AF ou AT, ou seja, necessariamente para esse tipo de instalação a gente precisa de um switch PoE ou de um injetor PoE padrão. E a sua instalação dentro das acomodações, ela é feita dentro daquelas caixas 4x2, ou seja, aquelas caixas de instalação elétricas comuns, né? Ou seja, não tem muito segredo. Até bom, porque muitos hotéis até mais antigos até já possuem esse tipo de instalação, né? Quando o pessoal ainda não utilizava muito a questão do Wi-Fi, era até comum dentro dos hotéis você ter aquele ponto de rede chegando dentro de uma tomada, né? Então, até esse tipo de instalação já pode ser utilizada, economizando aí com a questão de infraestrutura. Aqui a gente vê então um sumário de todos os nossos access points, desde o EAP245, EAP225, EAP115, EAP110, 225 outdoor, né, feito para ambientes externos, e o 225 wall, que para ser instalado nas caixas de montagem, equipamento feito especificamente para hotéis, dormitórios e esse tipo de nicho. Agora que a gente já falou um pouco sobre a questão de hardware dos equipamentos, falando um pouco também das características de software dos mesmos, tá? Todos esses nossos equipamentos na questão de os dual band, ou seja, os 4 modelos que vimos dual band, seja o 225 UAL, 225 Outdoor, 225 e 245, né? Todos vão implementar essas funcionalidades, que basicamente são MoMIMO, Load Balancer, Time Fairness, Band Steering, gerenciamento de clientes e agendamento. Até essa questão de agendamento é bem interessante, que dependendo da empresa, você pode determinar, por exemplo, eu quero que o Wi-Fi ele só permaneça ligado das 8 da manhã até as 6 da tarde. Sim, então, esse tipo de agendamento, inclusive, pode ser feito, né, para determinados perfis, né, para determinados access points, para outros não, para determinadas SSID. Então, você pode fazer uma questão de agendamento dentro da controladora. Então, vamos falar sobre essa questão de controle mais para frente. Sobre algumas funcionalidades que são bem interessantes para a gente também, até mesmo como argumentação de vendas e outras questões que é importante como para tratar sobre a densidade
de clientes em determinado momento, justamente falar um pouco sobre o MoMaimo, né? O que seria esse MoMaimo? Antigamente, os equipamentos ainda single band, né, e ainda Wave 1, você utilizava o SU-MIMO, que é o Single User MIMO. O que significa isso? Os access points, eles funcionam de uma forma muito similar ao hub, né? Então, por exemplo, se você tem lá 10 dispositivos conectados ao access point, ele vai, por exemplo, trocar informação com o primeiro dispositivo, né? E vai parar a transmissão, vai falar com o segundo e assim por diante. Ou seja, o primeiro dispositivo ele só vai transmitir novamente quando toda a fila tiver terminado, né? Por isso que a gente fala até mesmo que a capacidade total de banda de um access point, ela é sempre dividida pela quantidade de usuários que você tem conectado ao dispositivo, né? O MoMaimo, ele não é milagroso, tá? Depois a gente vai ter outros webinars para falar sobre isso, porém o MoMaimo, ele não é milagroso, mas ele já ajuda muito nessa questão, né? De justamente você ter múltiplas entradas e múltiplas saídas, ou seja, poder conversar com mais dispositivos simultaneamente. Isso na questão de alta densidade de clientes é fundamental para o atendimento dos dispositivos finais, né? Band Steering também é outra funcionalidade extremamente importante. O que ela vai fazer? Imagina que a gente tem um equipamento do tipo Dual Band, né? Sabemos que a frequência de 2.4 é uma frequência mais baixa e, portanto, ela é mais forte. É natural que dispositivos, mesmo celulares que são dual band, tablets, notebooks, etc., eles preferencialmente vão se conectar na banda de 2.4, porque está mais forte, etc. e tal. O que o Band Steering faz? Ele identifica que esse dispositivo final ele possui justamente as duas bandas e vai fazer com que esse dispositivo se conecte a ele preferencialmente 5 GHz. Isso ajuda até mesmo a questão de administração. Por exemplo, o administrador da rede ele não precisa ficar se preocupando em criar 2 SSIDs, né, sendo que esse aqui é para 2.4, um segundo para 5 GHz, e toda hora que for fazer a associação, tem que ficar preocupado em saber qual banda é o dispositivo final. Esse de 2.4, esse é 5 GHz, esse conecta em 2.4, esse 5. Não. Simplesmente faz a propagação mais simplória, ou seja, o único nome de rede, o único SSID para as duas bandas, e aí o próprio Access Point vai fazer essa distinção, esse gerenciamento em qual a melhor banda a ser conectado. Outra tecnologia também que ajuda bastante é o beamforming, porque um access point comum, naturalmente, ele faz a dispersão de sinal de forma em 360 graus, né, naturalmente, claro, se a antena interna dele for do tipo omnidirecional. Porém, uma coisa que não tem como ser controlada é onde estão os dispositivos finais, a distribuição desses equipamentos dentro da sua ambientação, dentro do seu ambiente. Então, o que o beamforming faz? Ele focaliza o sinal onde você tem a maior demanda de usuários, né? Ou seja, ele acaba sendo uma antena um pouco mais inteligente, ele vai fazendo a focalização daquele sinal onde você tem uma demanda mais significativa de dispositivos finais. Outra funcionalidade também que é bem importante seria o Airtime Fairness. O que esse Airtime Fairness faz? O chamado ATF, né? O Airtime Fairness ele é feito da seguinte forma. Imagina que vocês, voltando ao exemplo dos 10 dispositivos conectados, seguindo aquela mesma fila, né, dos 10 clientes, o primeiro dispositivo, imagina que seja um equipamento legado, seja um equipamento mais antigo, que ele tem uma capacidade menor de transmissão. Ou seja, ele vai demorar mais tempo para fazer a transmissão de dados, fazendo o atraso de toda a fila. O que o Airtime Fairness faz? Ele divide em slots igualitários o tempo de transmissão de todos os dispositivos finais, evitando com que equipamentos mais antigos ou com menor capacidade de transmissão impeçam o desempenho dos demais dispositivos, né? Isso faz uma diferença bem grande quando você tem uma densidade muito grande de usuários, né? Outra característica interessante também de comentarmos
característica de software, é o Seamless Roaming, né, também conhecido aí como Fast Roaming, que também está disponível nos equipamentos Dual Band, né, na verdade eu tenho inclusive aqui o 225 que não está aqui listado, mas ele é muito importante para aplicações principalmente de como VoIP e vídeos, ou seja, faz com que os clientes consigam mover entre células, ou seja, entre access points, sem que tenha perda de sinal, sem que tenham que cair e se reautenticar novamente na próxima célula. Isso também traz um benefício bem interessante. Até como eu comentei, uma facilidade, isso está mais por uma facilidade de instalação, justamente a questão do mesh, né? O mesh, ele permite com que os dispositivos conectem entre si através justamente da rede Wi-Fi, possibilitando justamente o uplink através de Wi-Fi, né? Até mesmo ele consegue fazer o roteamento automático. Então, por exemplo, imagina aqui nessa situação que temos 4 access points e, de repente, essa conexão entre esses dois aqui da esquerda começa a ficar um pouco ruim. Ele automaticamente ele já faz a mudança do roteamento para outro access point até o dispositivo mais próximo da saída de internet, ou seja, até o gateway, né? Essa funcionalidade ela está disponível no EAP 225 Outdoor e 225 Indoor, né? Pessoal, teve até uma dúvida que eu achei até pertinente, que eu acabei esquecendo de comentar. O 225 All, ele realmente é do tipo, dos nossos equipamentos Dual Band, ele é do tipo que tem as portas fast, tá? Por que disso? Como ele é designado justamente para um quarto de hotel, você vai ter o tipo de conexão AC, porém você não vai ter uma demanda de banda tão grande, você não vai ter muitos dispositivos conectados simultaneamente dentro de um quarto de hotel. Por isso que ele é justamente feito com a porta Fast Ethernet, justamente para ter também um custo mais acessível para o cliente final, tá? Acho que foi importante até eu já comentar, porque foi um ponto que eu acabei esquecendo de falar sobre o EP225 UOL, né? Outras funcionalidades que a gente também vai implementar aí dentro dos equipamentos também, que ajuda bastante essa questão de alta densidade, load balance, ou seja, ele permite que se no ambiente que você tem, por exemplo, 2 access points, se o primeiro equipamento estiver sobrecarregado com muitos clientes, ele justamente faz o quê? Faz essa divisão. Isso é totalmente ajustável, você pode setar parâmetros, eu quero quando chegar a 20 clientes por access point, ele começa a fazer o balanceamento de carga, etc e tal. Isso é totalmente ajustável dentro da controladora, né? Bom, você pode também fazer uma limitação de banda por SSID, no caso, quando a gente fala de Captive Portal também por visitantes, né? Pode sim ser feita esse tipo de limitação. Captive Portal, né? Isso também é bem interessante a gente falar, porque a linha UMADA ela permite uma série de tipos de autenticação já com a própria controladora, né? Então, por exemplo, com a própria controladora já te permite você fazer utilização do Facebook Check-in, né? A autenticação através de SMS, ou seja, o cliente, ele, quando se associar à rede de tentar a autenticação, ele vai receber lá um voucher para conseguir se comunicar lá na rede, né? E até mesmo, por exemplo, para hotel, cafeterias, a própria controladora já permite um sistema de vouchers. Então, por exemplo, o comércio lá vai receber, sei lá, estima-se receber 40 clientes naquele dia. Você pode, para aquele dia, fazer a impressão de 40 vouchers, e esses vouchers são totalmente customizáveis. Você pode fazer a customização de banda, a ser consumida, até mesmo franquia, né, de dados. Pode ser feita também a questão de quantos dispositivos poderão ser acessados através do mesmo voucher, e, claro, a questão de tempo, né? Outra coisa também importante a gente salientar é que os equipamentos eles também já estão prontos já atende também a questão do marco civil da internet, que é aquela questão justamente de, em determinados casos, é claro, não são todos, tá? É bom até, antes de implementar isso, dar uma estudada lá na normativa, né?
mas, por exemplo, os equipamentos, eles já possuem uma funcionalidade chamada Detailed Log, que é o quê? Você seta esse checkbox e, a partir de então, você manda os logs de acesso para um servidor de log. Nesses logs contém justamente o IP interno do dispositivo final que está tentando fazer o acesso, o IP que ele está tentando atingir, né, ou seja, o IP externo, porta de acesso que ele está tentando fazer e horário da conexão, né? Então, são algumas informações pertinentes, necessárias para esse tipo de account, né? Ou seja, essa gravação de informação, né? Outra questão de possibilidade também de Captive Portal que a nossa linha permite também é a utilização de um Captive Portal externo, né? Você até pode fazer a utilização do front-end, né? Ou seja, do Captive Portal interno, utilizando uma base de usuários externas através de rede, porém você também pode simplesmente apontar para uma base totalmente externa, ou seja, um Captive Portal totalmente externo. Qual que é a utilidade disso, né? Atualmente, né, a gente tem aí já a integração com três sistemas aí do mercado brasileiro, que é o Wi-Fi, a R3SS e a Wi-Spot. Mas o que fazem essas empresas, o que elas utilizam? Naturalmente, muito de acordo com a localidade, por exemplo, uma loja de varejo, até mesmo shopping, inclusive hotel, por exemplo, eles querem, dentro do Wi-Fi, ter um cadastro completo de informações. Então, por exemplo, ele quer que o cliente cadastre lá o CPF, faça a validação de CPF, e-mail, faça a validação de e-mail e outras tantas informações. Naturalmente, o sistema assim, só TP-Link, ele, como são informações assim, muito tropicalizadas, assim dizendo, naturalmente o equipamento ele não vai conseguir implementar, não vai conseguir fazer validação de CPF e tal. Porém, você tem essas ferramentas, né, de mercado que fazem isso, né? Essas ferramentas, naturalmente, todas são licenciadas, né, e cada qual tem sua modalidade de licenciamento, só que além desse tipo de autenticação, né, de categorizar o usuário e tudo mais, também são ferramentas de marketing. Então, por exemplo, para shopping center, isso é muito interessante. Para hotel também. Então, por exemplo, o cliente ele se loga lá com a sua rede social e dentro disso, essas ferramentas já conseguem fazer um estudo de BI, né, categorizando esses clientes finais e até justamente dando a ferramenta de marketing para o estabelecimento. Então, a solução Omada, atrelada a essa solução também de mercado, consegue também entregar esse tipo de solução para o seu cliente final, seja hotel, loja de varejo, shopping, etc. Tá? Bom, naturalmente, também outra função é o mapeamento através de SSID, ou seja, você pode fazer também a segmentação de cada SSID através justamente de mapeamento através de VLANs, né? Isso é muito útil principalmente para a questão de segurança. A questão também de segurança de controle de acesso. Então, por exemplo, também dentro da solução Omada, você pode falar o seguinte, eu quero que esse SSID, esse grupo aqui de usuários, eles não tenham acesso a determinados hosts da minha rede, ou simplesmente só tenham acesso à internet, né? Ou eles não podem enxergar-se entre si, só vão poder enxergar a internet. Sim, tudo isso é possível através justamente da própria controladora. Ela permite uma série de controles de acesso dentro da solução. Falando um pouquinho sobre a sua controladora, né? A gente tem dois tipos, a solução Omada vai implementar dois tipos de controle. Primeiramente, a gestão centralizada, né, através do Omada Controller, né, que é um software. Esse software ele é instalável tanto em Linux, né, tanto Debian ou Red Hat, ou até mesmo Windows, né? Então, tanto faz. Você pode pode ser instalado, inclusive, a maioria do pessoal utiliza a instalação dele em VMware, né? Antes não simplesmente no notebook, numa máquina física, tanto faz. Ele exige pouco recurso da máquina, né? Mas o mais interessante é o seguinte: esse equipamento, esse software, ele vai permitir para você a gestão de até 1.500 access points. E o melhor de tudo, ele é 100% gratuito. Então, quando você faz a instalação dele, ele já te garante a utilização
de até 1.500 sem a necessidade de nenhuma adição de licença, nem nada, tá? Outra coisa também que é interessante, a gente fala sobre ele, que é a topologia de gerenciamento dele. Então, por exemplo, você vai instalar ele dentro de um equipamento, né, de um computador dentro da sua rede, sendo virtualizado ou de modo físico, né? E você vai poder fazer a gestão dos equipamentos dentro da sua rede, porém, ele também permite a gestão em equipamentos do tipo L3. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui uma matriz, né, em uma outra localidade, uma filial, né, que tem a conexão através de uma VPN, por exemplo, de um MPLS, tanto faz. Então, através da controladora aqui na minha matriz, eu também consigo fazer o controle dos meus dispositivos na filial. Então, tanto L2, ou seja, no gerenciamento na mesma rede LAN, como L3, que significa até em equipamentos em outras redes, você vai conseguir fazer o gerenciamento desses dispositivos, né? Então, aqui são alguns dos dashboards, né, que a solução apresenta, por exemplo, estatística, mapa, que auxilia muito na questão de gerenciamento, localidade. Você até pode fazer o heatmap, né, da rede apenas por uma questão de gestão, tá? Não site survey preditivo, isso é outra coisa, tá? Vamos falar sobre isso em outros webinars, né? A questão de uso, né? Ou seja, de utilização de banda, histórico de consumo e monitoramento dos próprios access points, né? Então, aqui, por exemplo, ele tem uma tela falando aqui do dashboard central, né, do equipamento, onde a gente é possível ver aqui o tanto de access points conectados, clientes conectados e até mesmo usuários guests são atrelados aos Captive Portal, né? Você tem aqui por exemplo, os equipamentos que estão fazendo um maior consumo de banda e o maior consumo por AP também, por access point, né? Também você consegue fazer uma gestão completa dos access points, inclusive parâmetros individuais de cada AP, por exemplo, eu quero desligar o LED do equipamento que está no auditório porque está atrapalhando. Eu tenho um hotel, eu quero desligar o LED dos APs que estão no quarto, por exemplo. Sim, tudo isso é possível fazer de modo até individual, né? Setar potência, canal por cada access point de modo individual também é possível, né? Então, tudo isso é possível ser feito, né? A gestão de clientes também, você pode simplesmente fazer o bloqueio, chutar ele para da rede, ou simplesmente durante um certo período, depois fazer a admissão dele novamente. Então, você também tem até o nível de sinal que esse cliente, que esse dispositivo final vai estar recebendo, né? Algumas outras configurações também que você tem dentro do equipamento, você pode criar também sites, né? Por exemplo, eu tenho matriz e filial, eu tenho 5 filiais. Dentro das 5 filiais, você pode ter perfis de configuração com SSIDs totalmente diferentes. Então, tudo isso é possível através da controladora, tá? Vamos ter aí logo depois, a gente tem até no nosso canal do YouTube, a gente tem vídeos também falando um pouco mais sobre a solução. O nosso foco não é justamente fazer um treinamento sobre o controlador, até mesmo porque a gente tem alguns vídeos falando um pouco mais das funcionalidades detalhadas, mas simplesmente falar da capacidade que a controladora tem, né? Uma outra forma de gerenciamento centralizado que temos aí também na nossa linha Omada é o AC200, que ele justamente vai ser um hardware, né? Ele é um appliancezinho. Então, qual que é a finalidade dele? Como o nosso nicho, justamente o SMB, né? Muitas vezes aquele comércio, aquele cliente final, ele não vai querer deixar um notebook, uma máquina, ou até mesmo ele nem vai ter a possibilidade de deixar um computador lá ligado para fazer o gerenciamento, né? O que ele pode fazer? Ele simplesmente compra esse appliancezinho que vai ter justamente a controladora embarcada aqui dentro dele. A diferença desse appliance para a controladora software é que a controladora software permite até 1.500 access points. Já o AC200, ele é recomendado aí para no máximo 50. Ele suporta até 100, mas a recomendação é de no máximo 50. Ou seja, são para projetos até um pouco menores, porém, esse tipo de perfil do cliente que não quer justamente deixar um servidor lá ligado o tempo todo para fazer essa função, né? Aqui justamente é a aparência dele, né? Ele pode também ser alimentado através de PoE, bem como atrás ele também tem uma entrada DC micro USB
para alimentação, tá? Então, a sua topologia ela é muito similar ao software, só que em vez do servidor, você vai ter justamente a função aí do AC200, né? Inclusive, ele também faz o gerenciamento através de L3. Outra coisa também que é bem interessante a gente comentar sobre a questão da funcionalidade de cloud, né? A função cloud, os dois, tanto a C200 quanto a controladora software, né, o Omada Controller, te permite fazer. O que significa isso? Que você atrela essa controladora, por exemplo, a uma conta no Omada Cloud. Esse Omada Cloud é uma plataforma em nuvem, né, no qual você pode fazer o cadastro e atrelar as suas controladoras. Tanto pode ser a C200 quanto o Omada Controller. Isso te permite fazer a gestão em nuvem da sua controladora em qualquer lugar que você tiver, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui dessa topologia. Imagina que você é um integrador e você tem vários clientes e você faz a gestão Wi-Fi para esses clientes, né? Então, você pode ter lá uma C200 em um determinado cliente, uma controladora software em outro cliente, e assim por diante. Você faz a gestão de todos esses lugares através da sua plataforma cloud. E é bem bacana também que essa mesma plataforma cloud, ela te permite o acesso através também do celular. Também tem um aplicativo que você baixa, né, gratuitamente, naturalmente, através e você consegue fazer a gestão também de todas essas localidades a partir do celular. Ou seja, é o gerenciamento em qualquer lugar que você esteja do mundo, com qualquer dispositivo que tenha um acesso à internet, tablet, celular e navegador web, né? Aqui, então, por exemplo, tem até um exemplo, né, de uma controladora, né, que está atrelado no celular, e através disso você está fazendo a gestão, por exemplo, lá de um restaurante, a gestão de uma escola e de um hotel, tudo através de uma plataforma centralizada através de celular. Então, basicamente, essa é o que a gente chama justamente de solução Omada, né, que é toda uma estrutura de hardware e software atrelado a uma única solução. Falando agora a questão de densidade de usuários, né, e até mesmo alcance, que é muito importante, falar primeiramente dos equipamentos dual band, ou seja, os equipamentos 11AC, né? Então, os nossos equipamentos dual band, sendo ele o 245 e o 225, são de montagem em teto, né? Eles têm uma recomendação aqui de utilização, por exemplo, o alcance dele, que a gente faz a recomendação, o raio de alcance dele ser de 15 metros, né? Ou seja, a gente está falando em raio, não alcance total. Mas você fala, nossa, Ismael, mas é muito pouco. Não, na verdade é assim, quando você pega a questão de alguns datasheets de alguns fabricantes, você vai ler falando, 200 metros, 100 metros, tudo mais. Claro, em campo aberto o equipamento ele alcança, mas para que de fato a gente vai ter justamente esse alcance todo, sendo que até mesmo o dispositivo final, por exemplo, um celular, se ele estiver conectado a 100 metros, ele também não vai ter talvez a capacidade de fazer a retransmissão desse sinal. Então a gente vai ver ele enxergando o sinal, só que nem ele consegue pegar, justamente por causa da autonegociação. Ele recebe aquele sinal, mas ele não consegue nem fazer a transmissão de pacotes. Então, isso aqui, na verdade, é uma recomendação que a gente faz, né? Num ambiente interno, né? Você tem, por exemplo, um raio de atuação de equipamento interno de até 15 metros, né? De alcance para um dispositivo interno. E sobre a sua capacidade de clientes, tá? Uma informação importante. Por isso que, inclusive, nem tem essa informação em datasheet, que é a seguinte, quantos dispositivos finais o meu equipamento ele vai suportar. Ele não tem limite de conexões, por exemplo, 250 conexões, 200, não. Ele pode ser conectado com, assim, de modo bem expansivo. Porém, como eu falei na questão lá da divisão de banda, o Wi-Fi, a questão da banda, ela é dividida também pela quantidade de clientes conectados. Portanto, quanto mais clientes você tiver conectado, menos banda para cada dispositivo final você vai ter. Então,
cada projeto, necessariamente, a gente precisa fazer precisa ser feito o cálculo, precisa ser feita a estimativa. Vou dar um exemplo para vocês, né? Há uns anos atrás, a gente fez aí um projeto de um call center, por exemplo, que embaixo de cada mesa tem um sensor que fazia a mensuração de temperatura e algumas outras informações. Esse sensor mandava a cada 3 minutos um pacote de 36K para o Access Point. Então, quantos dispositivos podem ser conectados até nesse Access Point? Sei lá, 200, até mais, porque, em tese, é um consumo de banda muito baixo. Porém, agora vamos trazer isso para um ambiente um pouco de maior consumo de banda. Por exemplo, uma sala de aula. Vamos imaginar que você tem uma sala de aula com 40 usuários, né? Em determinado período dessa aula, o professor passa uma atividade que você vai ter lá um consumo, que o aluno ele vai ter que assistir um vídeo do YouTube, ou até no material didático ele tem que fazer o download de uma multimídia lá, de um videozinho. Então, imagina todo mundo fazendo download simultaneamente. Você vai conseguir conectar quantos? 35, 40 no máximo, porque a banda é muito exigida. Então, essa questão de banda, ela é muito relativa ao tipo de projeto. O que a gente normalmente recomenda ser feito? Você pega a banda total por banda, tá? Ou seja, por exemplo, 300 megas ou 867, no caso dos equipamentos dual band, né? Pega essa banda, tira entre 30% e 50% de banda, porque isso você pode sofrer de interferência e também na questão de transmissão de beacons, né? Então, você faz uma estimativa de 30% menos do que isso, e essa banda final vai ser dividida pela quantidade de dispositivos. Aí você faz aquela relação, se a banda que tiver é suficiente para o tipo de aplicação que você tem ou não, né? Esse tipo de dimensionamento, vamos também falar em futuros webinars, mas em caso de dúvida, vocês têm aí também meu e-mail, etc e tal, vocês também podem fazer nos consultar, porque cada projeto você precisa justamente ter um tipo de designação. Mas como na hora da venda, para um tipo de aplicação comum, às vezes a gente não tem esse recurso, a gente sempre fala, para os equipamentos dual band, a gente faz uma recomendação aí de no máximo 60 clientes conectados simultaneamente. Porque para uma aplicação média, escritório, enfim, né, para utilização de compartilhamento de arquivo e outro tipo de situações aí. Então, é um compartilhamento médio aí. Na questão do EAP, dos nossos EAPs 225AL, né? A questão também de capacidade de conexões é a mesma, a diferença é como ele tem uma potência menor, que é justamente para fazer a cobertura de um quarto, ele vai ter um raio de atuação aí de aproximadamente 10 metros, né? Então, ele tem uma capacidade ali mais restrita justamente de atuação, enquanto ao EAP 225 Outdoor vai permitir para você, como é um equipamento externo, um raio de atuação de 150 metros, tá? Outros equipamentos que a gente vai ter também do single band, por exemplo, o EAP 110 ou 115, também te permitem o uso de montagem em teto, uma aplicação de até 15 metros de raio, porém, como ele é um equipamento do tipo single band, né, ele vai te permitir uma densidade menor de usuários. Até isso por quê? Porque a gente sabe que a rede de 2.4 ela também sofre muita interferência, né? É claro que o rádio em si ela permite muito mais conexões. Só que o recomendado por uma aplicação média de escritório, por exemplo, é entre 25 e 30 usuários conectados. Não mesmo? Isso é válido para o EP 110 e o EP 115, né? Então, aqui a gente tem algumas topologias de exemplo para hotel, né? Para hotelaria, questão, né, que a gente apenas faz a exibição de uma topologia, né? A escola, né? Então, também a gente também faz bastante projetos, né? A gente até indica, nesse caso, como uma densidade maior de aplicação, o EAP 245. E também uma bem comum, que é restaurantes, né, que você pode utilizar tanto o EP 110, o EP 115 e o EP 225, que não exigem uma densidade assim, muito grande de utilização. O pessoal utiliza mais mesmo para mídias sociais. Pessoal, eu sei que vocês foram anotando as suas dúvidas aí ao longo da apresentação, e eu vi aqui também que já tem algumas dúvidas aqui no chat que o pessoal me mandou,
né? A primeira que é justamente a do EAP225All, que eu já havia respondido. Quem quiser, pessoal, por favor, pode aí fazer justamente as perguntas, aí pode me encaminhar por gentileza, tá? Aqui o Enéas Gouveia, ele me pergunta, ele justamente está me perguntando essa questão do mesh, né? Então, essa questão do mesh não é um WPS, é uma tecnologia proprietária, né, implementada no EP225 Outdoor e também no EP225 Indoor, né? Que justamente é implementado pelo próprio chipset do equipamento, tá? Não é WPS. Controlador em nuvem. Sim, na verdade, sim. A gente tem as duas. A nossa controladora, como eu falei, é justamente o AC200, né? E o Almada Controller, né? Ambas, inclusive, você pode fazer a migração de uma para outra. E depois dela, justamente, você tem o suporte para o acesso via cloud, né? Acesso direto à cloud, não, até mesmo porque muitos administradores eles preferem ter justamente a controladora local, né? Até mesmo por uma questão também de segurança. Até como o Claudio Ney aqui, ele também pergunta na questão de, por exemplo, aqui também, ele fala que assim, aqui na região fizemos um projeto de implementação de 20 access points da P245 para suportar 150 máquinas de cartão de crédito, nações consumam para a transação de máquinas. Cara, a transação para máquina, assim, de cartão de crédito, ela é muito baixa, tá? Inclusive, você até pode, de repente, fazer a utilização desses 20 access points também para outras finalidades, tá? Tá até bem folgada a utilização delas, tá? Claro que você também deve ter dimensionado 20 access points, talvez devido ao tamanho da localidade, né? Também deve ser um lugar aí bem grande, mas sim, o consumo, por exemplo, de máquina de cartão de crédito é muito similar ao de coletor, é bem baixo. Frank, ele também faz uma pergunta assim, como faz para a construção dos mapas da controladora? O mapa da controladora, como eu falei, ele não serve como um survey preditivo, tá? Para um survey preditivo, a gente faz a recomendação da utilização de algum software profissional, como, por exemplo, o EcoHall, ou até mesmo o Fluke Magnetic, né? Que, por exemplo, até a gente, dentro do nosso time de pré-vendas, temos a utilização desse software para fazer o dimensionamento. Porém, o mapa, ele auxilia muito na questão da administração do dia a dia. Então, você pode subir uma planta JPEG, né, ou outros formatos, né, de imagem dentro daquela planta. Inclusive você pode subir várias plantas, e dentro das plantas você justamente vai fazer o posicionamento do seu access point, né? E ele ali vai fazer justamente um mapa de calor de cobertura daquela região. E até para administração fica fácil, porque quando você clicar nesse access point, você tem um gerenciamento individual daquele equipamento, onde você pode aumentar, você pode diminuir potência, habilitar load balance, etc. Sim, a gente também vai mandar, a gente tem um e-mail de vocês, que vocês precisaram se cadastrar, né? A gente vai mandar essa apresentação em PDF para todos vocês, fiquem tranquilos. Então, Evaldo, a solução Deco, ela realmente, você comenta aqui, né? A solução Deco são muito boas, por que não usá-la para uso comercial? Cara, ela realmente ela é fantástica, eu mesmo faço a utilização de Deco na minha casa. Ela realmente resolve muito problema de cobertura, só que ele é um equipamento mais designado para uma solução doméstica. Por que disso? Até a gestão dela ela é muito particular. Então, por exemplo, a gestão dela do Deco ela é feita através, por exemplo, de um aplicativo, né, do celular. E ele também acaba não tendo algumas outras funções, como, por exemplo, Captive Portal, que nem já apresentado. Muitas vezes você não vai conseguir ligá-lo através de PoE, né? Como eu falei, cada tecnologia tem o seu público-alvo, né? Eu acho, na minha opinião, a melhor solução, de fato, para a questão residencial é o Deco, mas para a questão comercial, claro, se você tiver um escritório, etc. e tal, pequeno, até você pode fazer a utilização desde que seja um escritório realmente muito pequeno, que o dono mesmo vai ter o controle, etc. e tal. Mas ele é designado justamente para o âmbito doméstico, né? O equipamento feito para uso doméstico. Sim, o AC200, aqui outra pergunta do Daniel, né? O AC200 é 10-100.
isso limita a velocidade dos APs Giga em 10/100? Não, na verdade não limita. Por que não limita, cara? Porque é o seguinte, o tráfego dos access points ele não é tunelado para a controladora. A partir do momento que um cliente final ele entra o tráfego no access point, ele é direcionado diretamente para a rede. O tráfego da controladora só simplesmente são pacotes de gerenciamento. Por isso não afeta em modo nenhum a questão dos equipamentos, porque é só tráfego de gerência que são também bem baixos. Aqui tem o Tomeu Enes, ele também pergunta aqui, somos um provedor de internet, tem como ofertar essa solução de login social para os meus clientes? Como eu faria? O que investir nos equipamentos? Cara, até depois, por favor, se você puder até, vou deixar aqui também na tela, os meus contatos, me manda um e-mail especificamente, que a gente, ou até me liga, manda um WhatsApp para esse número, que a gente pode falar mais especificamente sobre essa questão. Inclusive, na próxima semana, vamos ter um webinar para justamente falar de soluções OMADA aplicado para provedores, modelos de negócio e etc. O alcance do PoE, do PoE a PWall, o alcance em metros, aqui o Frank está perguntando, o alcance dele, o raio recomendado é de 10 metros, tá, de raio de alcance, né, mas a questão do PoE, se for essa a pergunta, ele realmente faz o alcance de 100 metros. Pessoal, acho que é isso, né, a gente até ultrapassou bastante, tinha programado um conteúdo aí de 40 minutos, o negócio foi bem legal, né, foi tão bom que a gente passou bastante tempo aí, até quase 30 minutos a mais do que o planejado. Mas tenho só a agradecer pela participação, pelo tempo de vocês dispuseram aí para participar dessa apresentação. Espero ter acrescentado um pouco aí sobre a questão da visão de soluções da corporativa da TP-Link e também ajudá-los, tá? Então, assim, pessoal, qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, tá ok? Vou finalizar agora o webinar, tá, pessoal? E obrigado, qualquer coisa aí, por favor, já tem nossos contatos. Forte abraço a todos.